314.0006 de 2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto e as emendas podem ser analisados nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então ao processo de discussão do projeto e das emendas. Pergunto se algum vereador deseja discutir. Não há inscritos para a discussão. Vamos então à votação. A Josete não está inscrita aqui no sistema, agora sim. Vereadora professora Josete, com a palavra, 10 minutos para a discussão. Vereadora. Me dirijo, então, mais uma vez a todos os presentes. Eu só queria destacar alguns aspectos que entendo pertinentes. Quando nós falamos da transição, que é o processo aqueles servidores, né, que não têm a formação ainda exigida para o ingresso na carreira, por terem entrado antes no município, quando a carreira da época não exigia esta formação hoje exigida, eles permanecem na parte especial e fazem um procedimento de transição para a parte permanente quando eles concluem, né, a formação exigida. Então, nós temos na educação infantil ainda cerca de 170 professores da educação infantil que estão na parte especial do quadro. Vários deles hoje já têm a formação, inclusive, maior do que o exigido. Para a educação infantil, o ingresso exige formação em nível médio, magistério. Né? Anteriormente... procuradores? Vereadora professora Josete, nós estamos no item número 4. Tá bom. Número então, 3 na da próxima pauta. eu não vou discutir, só vou encaminhar. Desculpa aí, são Vereador, muitos projetos, eu troquei aqui a ordem. Vereador Euler, lembra bem, é o 4º projeto da pauta, Obrigada. 05-114-2023. Bom, continuamos então no processo da discussão do presente projeto. Não há outros vereadores inscritos para discutir. Vamos então ao encaminhamento. Para encaminhar, vereador Tico Kuzma, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, considerando a presença do nobre ex-colega vereador, suplente de senador Paulo Salamone, também todos os procuradores que nos acompanham, também mandando aqui um abraço à doutora Vanessa Volpe, nossa procuradora-geral, que representa as mulheres. Também oriento o voto sim neste projeto do plano de carreira aos procuradores, lembrando que as emendas em relação às faltas e também a essa bonificação do mês de setembro, que não será exigido nem falta nem a questão do atestado de saúde, será contemplada também no plano de carreira dos nossos procuradores e das nossas procuradoras. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Seguimos no encaminhamento. Para encaminhar, voto professor Euler, líder do bloco MDB-DC. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, presidente. Ontem eu encaminhei voto contrário em virtude do substitutivo ter chegado muito em cima da hora e não haver a possibilidade de analisá-lo, mas hoje, conversando com o ex-vereador Paulo Salamone, que está aqui representando os procuradores e acompanhando todas as votações, ele disse que, se ainda não é o ideal, ao menos o projeto é satisfatório, então encaminho a bancada MDB-DC o voto favorável tanto ao projeto quanto às emendas.
Obrigado, vereador professor Euler. Encaminhamento do voto favorável no projeto. Vereadores e vereadoras, não há mais encaminhamentos registrados como inscrição. Passamos então à votação no projeto. No painel, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Bruno Pessutti, Hernani, Leônidas Dias, Maria Letícia, Osias Moraes, professora Josete, votando. Só o Léo. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 28 votos sim, 6 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Vamos à votação das emendas. Emenda supressiva 313.00004, de autoria de diversos vereadores. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Não há vereadores inscritos para encaminhamento na emenda. Peço aos vereadores e vereadoras que no painel registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Maria Letícia, Osias Moraes, Chico Kuzma e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram na emenda supressiva. Vamos ao resultado: 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado. Passamos à votação da emenda modificativa 314.00.006/2023, da autoria de diversos vereadores. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Para encaminhar, vereadora professora Josete? Não? Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos então à votação na emenda modificativa. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Ezequias Barros, Maria Letícia e Osias Moraes. Encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Para justificar o voto no projeto e nas emendas, vereador Serginho do Posto com a palavra, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar na figura nosso ex-colega camarista, vereador Paulo Salamuni, que está presente desde quando o projeto foi enviado a esta casa. Ele vem acompanhando as discussões. O projeto se refere a uma carreira de Estado, aos procuradores, e também pacifica uma interpretação em leis anteriores que tinham uma interpretação. Isso corrige, eu acho que a partir daqui se torna permanente não só a mudança, mas também essa interpretação que havia por parte de leis anteriores que eram interpretadas em alguns momentos pelo Tribunal de Contas. Então fica aqui o meu registro e ratificando o segundo turno pelo voto sim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Serginho do Posto, justificando o voto em segundo turno no projeto e também nas emendas. Não há mais vereadores inscritos para a justificativa do voto.
Passamos então ao próximo projeto da pauta. Para a leitura, vereador Mauro Bobato, terceiro secretário, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 5.122/2023, iniciativa do senhor prefeito, institui o plano de carreira para os servidores integrantes do cargo de professor de educação infantil, em substituição aos planos instituídos pelas leis número 12.083, de 19 de dezembro de 2006, 14.580, de 22 de dezembro de 2014, publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.026, de 16 de 6 de 2023, publicada publicações diversas no Diário da Câmara, número 11.067, de 14 de 8 de 2023, emendas supressivas 313, 3 de 2023, modificativa 314, 7 de 2023, votação global e simbólica, aprovação Maria Simples, redação para segundo turno, senhor presidente. Obrigado, vereador. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno dessa casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto e as emendas podem ser analisados nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então à discussão do projeto e das emendas. Não há vereadores inscritos para discutir. Vamos então à votação para encaminhar o voto no projeto. Vereadora professora Josete, com a palavra. Bem, ali na tribuna eu já tinha colocado a explicação sobre o processo de transição, que era uma das questões que eu fiz questão de trazer, não tem relação direta com o plano, mas dizer que havia uma demanda represada, né, desde o processo de congelamento. E como houve, né, em nível nacional, o reajuste desse piso, então os profissionais, os educadores, ou atualmente chamados professores da educação infantil, eles tiveram um reajuste considerável a partir, né, dessa alteração que nacionalmente tem que ser seguida, porque é uma legislação nacional. E esses profissionais da transição, que já têm a formação em magistério nível médio, aliás, esses profissionais que estão na parte especial e já têm a formação em nível médio, magistério, eles hoje estão ocupando a mesma sala de aula, fazendo o mesmo trabalho que os profissionais que já estão na parte permanente. Então, isso, inclusive, geraria, né, uma ação judicial, porque eles estão executando o mesmo trabalho e têm a mesma formação. Então, houve o compromisso da gestão de que até o final desse ano vai ocorrer esse processo de transição. Então, esperamos que isso aconteça, né? Estamos aqui nos colocando à disposição, inclusive no sentido de esclarecer isso aos demais vereadores e vereadoras, porque acredito que nós temos que estar bastante informados acerca deste procedimento também. E mais uma vez, né, colocar que nós não pudemos, né, debater todas as nossas emendas a esses planos pela apresentação do substitutivo ontem. Então, por isso, o nosso voto é contrário ao substitutivo, mas teremos o nosso voto favorável às emendas que avançaram. Não vou aqui me reportar a elas, porque já fizemos essa discussão, e todas as emendas, elas se reproduzem em cada um dos projetos de lei dos planos. Então, as emendas, nós vamos encaminhar o voto favorável. Obrigado, vereadora professora Josete. Estamos no encaminhamento do projeto. Vereadora Georgia Prates, com a palavra como líder da oposição para encaminhar.
Obrigado pela palavra, senhor presidente, mas não vamos estender muito, não. Acho que a vereadora Josete já me contempla no que trouxe, então dizer somente que nós vamos encaminhar então o voto favorável às emendas e agradecer novamente aí por a gente concluir, né, um processo longo aí de debate, de diálogo, e que infelizmente ontem a gente não pôde ter como conclusivo. Então, vou encaminhando aí voto favorável às emendas. Obrigado, vereadora Georgia Prats. Ainda estamos no projeto, não há mais encaminhamentos. Vamos então à votação. Já passou o momento de discussão, vereador Serginho do Posto. O próximo projeto. E, na sequência, passamos a inscrição, então, ao vereador Serginho do Posto. Agora, vamos à votação do projeto. Vereadores e vereadoras, registrem no painel os seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Georgia Prats, Hernani, Maria Letícia, Noêmia Rocha, Osias Moraes, Rodrigo Braga Reis e Tico Kuzma. Vereadora Georgia Prats votando: Maria Letícia, Osias Moraes e Rodrigo Braga Reis. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 24 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Passamos à votação das emendas. Emenda supressiva 313.00003/2023, de autoria de vários vereadores. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto na emenda. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos à votação da emenda supressiva. Vereadores e vereadoras votando. Vereadoras e vereadores votando. Maria Letícia, Osias Moraes, Pierre Petruzello, Rodrigo Braga Reis e Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram na emenda. Vamos ao resultado. 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda supressiva. Passamos à votação da emenda modificativa 314.00007/2023, de autoria de diversos vereadores. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos à votação na emenda modificativa. Vereadores e vereadoras no painel votando. Vereadores e vereadoras votando: Indiara Barbosa, João das Cinco Irmãos, Maria Letícia, Osias Moraes, Rodrigo Braga Reis, Tico Kuzma e Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Para justificar o voto, o vereador Serginho do Posto, com a palavra, 5 minutos. Bem breve, senhor presidente. Eu acho que é importante esta casa fazer algumas reflexões. Esse movimento da transição do professor que estava em período de formação, em que essa casa votou esta possibilidade que ele estaria em formação e a partir do momento da formação ele receber a progressão, isso foi
um esforço de 2 anos aproximadamente, em que proporcionou agora esse entendimento. Mas eu quero saudar aqui na pessoa da Juliana, da Alessandra e da Soraya, que em reunião representada pelo presidente e o líder da base, da maioria, presidente Bruno da comissão CCJ, vereador Mauro Inácio, este vereador que vos fala, também foi garantida por parte da administração essa transição que será efetuada ainda esse ano. Isso aqui foi um posicionamento do sindicato, em mesa de negociação, conseguiu avançar para essa carreira específica do avanço da sua progressão, ou seja, a partir até o final do ano, terá essa garantia que será implantada, que é um pleito muito antigo desses educadores. Então, fica aqui essas observações que a gente sempre fala, quando se prevalece o diálogo e a possibilidade, eu acho que avança muitas pautas. Essa aqui merece esse destaque. Então, só cumprimentando a todas elas do SISMUC, que fizeram tiveram um papel de discussão muito importante, trazendo dados reais, impactos, e tentando trazer a esta casa esses pleitos das categorias. Então, fica aqui esse registro. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Serginho do Poço. Não há mais vereadores inscritos para a justificativa do voto. Vamos ao próximo projeto da pauta. Para a leitura, vereador Mauro Bobato, com a palavra. Sim, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 5.123/2023, também iniciativa do senhor prefeito, institui o plano de carreira para os servidores integrantes do cargo de profissional do magistério, em substituição aos planos instituídos pelas leis número 10.190, de 28 de junho de 2001, e número 14.544, de 11 de novembro de 2014. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.026, de 16 de 6 de 2023, publicações diversas no Diário da Câmara, número 11.067, de 14 de 8 de 2023, emendas supressiva 313/2 de 2023, modificativa 314/8 de 2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Em discussão, porém, antes, havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno dessa casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto e emendas podem ser analisados nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Agora sim, passamos à discussão para discutir projeto. Vereadora professora Josete discutindo o projeto e emendas. Com a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, vereadoras, servidores e servidoras que acompanham aqui a votação, eu gostaria só de pontuar alguns aspectos que precisam ser revistos em relação ao projeto original e mesmo ao substitutivo que foi apresentado ontem pelos vereadores da base. Então, me referindo mais uma vez ao processo de transição, mas agora no que diz respeito às professoras e professores do ensino fundamental, nós temos aqui no capítulo 7, que trata do procedimento de transição, artigo 25, parágrafo 1º, seguinte teor: o número de vagas em cada procedimento de transição será correspondente a até 10% do total de servidores ativos existentes da parte especial do cargo de profissional do magistério, apurados no dia 30 de junho
do ano anterior à abertura do procedimento. Então, essa é uma preocupação que nós temos e nós havíamos apresentado uma emenda para que esse processo fosse universal. Nós não temos esse dado. Nós temos o dado da educação infantil, mas a gente não tem do magistério. Então, nós não sabemos se esse montante de 10% vai garantir um crescimento universal, né, abrangendo todos os profissionais que estão na parte especial e que já concluíram, né, a formação e podem, né, migrar para a parte permanente do plano. Então, essa é uma preocupação que nós temos, por isso ontem, né, nós havíamos apresentado, ontem não, já de algum tempo nós havíamos apresentado a emenda para tentar garantir essa transição universal para todas as professoras do Magistério de Curitiba. Infelizmente, com a apresentação do substitutivo por parte da base, a nossa emenda foi derrubada e essa é uma preocupação. Então, acredito que era bem importante que a gestão pudesse ter sensibilidade em relação a isso e, na sequência, alterar essa parte do projeto. Certamente aqui o impacto é mínimo, né, e acho que seria possível atender a todas as professoras que já complementaram a sua formação. Diferente da educação infantil, que o ingresso, para ingresso na carreira é exigida a formação em nível médio magistério, no plano de carreira dos profissionais do magistério, que diz respeito às professoras do ensino fundamental, a exigência é a graduação, né? Então, nesse período, várias professoras concluíram a sua graduação e estão aptas, né, a passar para a parte permanente do quadro. Então, essa seria uma das observações. Nós também entendíamos que era necessário, ainda entendemos, né, só que não foi possível debater a emenda aqui, o crescimento universal para todas as professoras que concluíram, né, a pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque há uma demanda represada, né, desde 2017. Professoras que estavam ainda em estágio probatório na legislação aprovada em 2014 não puderam ser enquadradas no novo plano. E, com o congelamento, elas ficaram mais 7 anos, né, sem poder crescer na carreira. Então, nós temos aí professoras que têm 10, 11 anos na rede municipal e que vão continuar no nível 1, na primeira referência, né? Então, esse era a nossa, e continua sendo a nossa defesa, quando apresentamos o crescimento universal nesse momento. Até onde nós temos os dados, cerca de 3.000 professoras já possuem a formação, já têm uma pós-graduação e poderiam, nesse momento, estar crescendo. O SISMAC apresentou uma estimativa de impacto financeiro e o percentual é mínimo, né, para garantir esse crescimento na carreira. Inclusive, a nossa emenda ela vinha no sentido de que o primeiro crescimento fosse universal. Depois poderia, né, se manter um percentual que daria conta, inclusive, da demanda, né, em relação aos próximos crescimentos verticais, né? Então, acredito que esta é uma situação bastante específica,
né, do magistério, e que nós poderíamos ver contemplado todos os profissionais do magistério nesse primeiro crescimento vertical. E, mais uma vez aqui, colocamos a importância do debate de ontem, onde a questão das faltas para crescimento na carreira foi revista, de, no máximo, uma falta para, no máximo, 3 faltas, e garantir que esses profissionais possam estar subindo na carreira, e também de 2 faltas para mais de 6 faltas para o procedimento de mudança de área de atuação. Isso eu já havia explicado anteriormente, não vou entrar em detalhes mais uma vez aqui. E também a situação da supressão do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 39. Então, nós tivemos aqui a apresentação da emenda, que foi importante, foi um avanço, e nós agradecemos aqui o empenho do líder, do prefeito, e também do vereador Serginho do Posto, para que nós pudéssemos avançar. Então, o que dizia esse artigo? Que o profissional do magistério... é o 39. Esse é o plano, acho que mais longo que nós temos, que há muitas especificidades em relação aos profissionais do magistério. Então, artigo 39. Fica concedida aos profissionais do magistério a bonificação de uma referência dentro do mesmo nível da tabela salarial incidente sobre a posição em que cada servidor se encontre, do que resultará novo posicionamento individual na carreira a ser pago em 1º de setembro de 2023. Então, o inciso 4º do parágrafo 1º é boicote à vereadora do PT, só pode ser. Então, o parágrafo 1º tinha o seguinte teor: somente serão contemplados com a bonificação prevista no caput os profissionais do magistério que atendam todas as condições abaixo. Então, o inciso 4º dizia o seguinte: não possuir, no período de 1º de julho de 22 a 30 de junho de 2023, 30 segundos. Mais de uma falta ou mais de 30 dias de ausência ao trabalho em decorrência de afastamentos legais. Então, foi feita a supressão, o que garante o crescimento às professoras que se encontravam nessa situação. Então, seria isso, agradeço a atenção. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos, então, no processo de discussão, não há mais inscritos para discutir. Vamos à votação. Começamos pelo encaminhamento do voto no projeto. Não há vereadores inscritos para encaminhar. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem no painel seus votos. Triste. Vereadores e vereadoras votando: Beto Moraes, Dalton Borba, Maria Letícia, Oscalino do Povo, Osias Moraes e Serginho do Posto. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 25 votos sim, 9 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Passamos à votação das emendas. Emenda supressiva 313-00-002-2023, de autoria de diversos
Vereadores, pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há vereadores para encaminhar. Vamos então à votação da emenda supressiva. Vereadores e vereadoras votando. Vereadores e vereadoras votando. Beto Moraes, João das Cinco Irmãos votou, Maria Letícia, Mauro Bobato, Zias Moraes, Pierre Petruzello, vereadora professora Josete, Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda supressiva. Passamos à votação da emenda modificativa 314.00008/2023, de autoria de diversos vereadores. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Vereadores e vereadoras votando: Beto Moraes, Erivelto Oliveira, Maria Letícia, Noêmia Rocha, Osias Moraes e professora Josete. Encerrada a votação, 34 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 34 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Vamos à justificativa de voto no projeto e nas emendas. Não há vereadores inscritos para justificar o voto. Passamos à leitura do último projeto da pauta. Com a palavra, vereador Mauro Bobato. Sim, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 5.125 de 2023, iniciativa do senhor prefeito, institui o plano de carreira para os servidores integrantes do cargo de guarda municipal, em substituição aos planos instituídos pelas leis 13.769, de 28 de junho de 2011, e número 14.522, de 10 de outubro de 2014. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 11.026, de 16 de 6 de 2023, publicada publicações diversas no Diário da Câmara, número 11.067, de 14 de 8 de 2023, emenda supressiva 313.1/2023, modificativa 314.9/2023, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno, senhor presidente. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno dessa Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto e as emendas podem ser analisados nesta sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Vamos então à discussão do projeto e emendas. Inscritos para discutir, começamos com a líder da oposição, vereadora Georgia Prates, com a palavra 10 minutos. Muito obrigado pela palavra aqui. Vamos só considerar, então, que desde o projeto inicial, as discussões... Desculpa, tem um óculos aqui, gente. Estou com medo de quebrar, vou deixar para cá. Achados e perdidos, um óculos. Se alguém perdeu, pode passar aqui na mesa. É da Josete. Enfim, dizer que quando a gente começou essa discussão, o SIGMUC esteve por várias vezes trazendo, né, toda a importância ali da questão da guarda, apontando também as questões de adoecimento da Guarda Municipal, da forma como está posta ali as questões, e que a gente precisava observar com todo o cuidado ali, explicando, reexplicando, e trazendo sempre, com muito critério, né, muito cuidado, todas as questões que envolvem a situação da Guarda hoje. E que ainda assim tem muitas que nós vamos precisar dar atenção, que infelizmente, dentro desse projeto aqui, acabou não sendo encaminhado, né?
E aí nós precisamos depois sentar com muito critério para rever a situação, principalmente, volto a dizer, de adoecimento da Guarda Municipal, dos suicídios que têm acontecido e também das questões que estão sendo, acabam, né, esbarrando lá na ponta no serviço da Guarda. Então, nós temos muito que observar sobre a Guarda Municipal, mas também quero agradecer aqui e dizer que a gente tem feito aqui as falas, agradecendo, né, as pessoas do sindicato ali, que estiveram à frente, a Regiane, a Juliana, a Diana e todas as outras meninas, e os rapazes também que fizeram todas as considerações com muito critério, muita paciência até mesmo, né, para explicar e reexplicar muitas coisas, e que a gente também ontem bateu bastante sobre a questão de eles ficarem fora, né, do processo de crescimento, e que também aqui a gente não levou em consideração. O que nós também devemos apontar aqui sempre, que foi mais uma oportunidade perdida, né. Mas aí dizer sobre a Guarda, então, a gente tem que reforçar sempre que, com relação à emenda, né, que alterou ali, isso nos planos gerais, né, de um requisito para bonificação, de uma referência, podia também ter contemplado aí os aposentados, volto a bater nisso, porque também é outro assunto que nós deixamos de falar e que também vai prejudicar os trabalhadores que ficaram já desde 2017 com esse prejuízo. E com relação à emenda também que alterou o número de faltas dos procedimentos de crescimento vertical e horizontal e de transição, também podíamos ter aumentado o prazo de afastamento de 30 para 90 dias, que era uma solicitação também dos sindicatos, né? Então, ali também aponto que nós tivemos uma nova chance perdida. Mesmo assim, né, sendo favorável, nós estamos apoiando o que foi conseguido até aqui, mediante esse debate todo que foi feito já de todos os sindicatos com a base e a oposição. E aí uma questão específica da GM, que é, então, o fato de que ontem, né, na correria aqui, durante o debate, o sindicato da Guarda encontrou um problema no artigo 36, né, parágrafo 4º do substitutivo geral, e no anexo 5, que trata do enquadramento da GM, que era o que a gente estava tentando explicar aqui ontem. Então, esse problema ele foi apontado pela vereadora Josete, por mim, várias vezes aqui, porque, e também conversamos depois, né, com o vereador Serginho, com o vereador Tico, líder do governo, sobre esse problema, e são dois problemas ali que apontam. Então, o primeiro problema é que, na tabela do anexo 5, os servidores que apresentaram o diploma de graduação antes do congelamento foram reenquadrados em referências abaixo do que eles estavam. E quando você reenquadra o servidor em referência abaixo do que ele já estava, além de ter sido prejudicado no percentual que ele iria ganhar, ele demoraria mais tempo para conseguir fazer o avanço do nível novamente, né? Isso é uma questão que a Regiane bateu bastante ali, porque isso faria com que, então, né, aquilo que eu falei ontem, daria com uma mão e tirasse com outra, acabaria prejudicando de qualquer forma. E o outro problema também seria que isso criaria uma distorção entre os servidores, porque só quem não seria prejudicado é quem apresentasse esse diploma de graduação daqui para frente. Então, apresentou daqui para frente, a pessoa teria esse avanço, mas senão, não. Então, hoje foi protocolado uma emenda para corrigir essa situação que nós tentamos apontar aqui ontem várias vezes. Aí volto a dizer que talvez a gente tivesse feito isso com todas as outras emendas ali, tivesse a possibilidade de voltarmos atrás em muitas, né, de outros planos também aqui que não foram discutidos, na verdade. Então, gostaria de parabenizar de novo, porque com esse protocolar e com essa correção, a gente faz aí com que, né, mais de 400 pessoas não sejam prejudicadas, né, de acordo, então, com essa alteração, e sim que possam ter a garantia dos seus direitos mais uma vez. Então, vou agradecer aqui, encaminho esse voto favorável, porque... Vereador Ezequias Barros, vereadora Jorge. Sim, por um momento, então. Então, vou encaminhar como favorável essa situação, essa correção, e dizer mais uma vez, se nós tivéssemos ontem conseguido debater tudo, talvez a gente tivesse tido outros vários ganhos. Então, eu agradeço muito a paciência do Sigmuc por me explicar e reexplicar, por não desistir também, né, aí dos servidores, porque assim a gente pôde encaminhar com muita tranquilidade ontem essa discussão aqui na casa, né? Vou pedir, então, que possa ser passado à parte, ao vereador. Obrigado, vereadora. Foi conseguido esses 33 dias, né? Segundo o que a senhora mesmo falou, e o pedido do sindicato seria de 90 dias. De um número de 200 dias de trabalho, seria, vereadora, quase 50%, em que a pessoa já teria mentalmente que ela poderia faltar. Então, eu acho algo assim descabido. Nenhuma outra profissão tem uma condição como essa, nenhuma outra tem essa condição. Então, eu acho que o que nós conseguimos é um bom número, é uma condição
importante, sim, para esse momento, né? Então, é a minha forma de ver, a minha forma de enxergar. Obrigado, vereadora. Eu agradeço a colocação do vereador, mas eu acho que então a gente não está tendo entendimento sobre o que está sendo dito, né? Não é um afastamento aleatório, né? Nós temos aí motivos para que a pessoa fique afastada e esse prazo de recuperação poderia ter sido um pouco maior. E aí, vereador, cito o exemplo da minha própria irmã. Minha irmã é professora, ela fez uma cirurgia recentemente e ela não teve um tempo de recuperação, teve que voltar ao trabalho e ela ainda estava de pontos. Então, talvez, para algumas situações, isso fosse necessário, né? Assim, aí, sendo um pouco mais humana, acho que a gente deveria olhar para alguns critérios de algumas situações que fogem, né, ao nosso controle. Sim, uma coisa fechada, enfim, talvez até esse debate poderia ser estendido dessa forma, observando-se em caso algumas situações, né? Então, assim, o fato da gente não ter feito esse debate ontem ou antes da votação, acho que isso traz algumas dificuldades de entendimento e até mesmo de possibilidades, vereador. Mas concordo com o senhor que nós temos aí algumas limitações que têm que ser observadas, mas talvez não ser tudo engessado, né? E observando que a vida humana, né, em todo mundo aqui está predisposto a muita coisa, né? Bom, enfim, tem mais alguma parte, vereador? Não, não há mais a parte, vereadora. Então, seria isso. Queria agradecer novamente então, a Guarda Municipal, na representação da Rejane, e também a todos que fizeram esse debate aqui, que não desistiram mesmo de todo o processo, e a base e a oposição aí, que fizeram um bom trabalho, né, respeitando de vez os trabalhadores e aos 400 trabalhadores que vão poder ter a sua possibilidade plena. Então, eu agradeço. Não está tudo de acordo, isso é um fato. Como eu disse, poderíamos ter avançado muito mais, mas, enfim, chegamos até aqui e temos aí pelo menos um avanço. Obrigado. Obrigado, vereadora Georgia Prade. Seguimos na discussão do projeto e das emendas. Vereador Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra para discutir por 10 minutos. Na sequência, professora Josete e Rodrigo Braga Reis estão inscritos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, todos que nos acompanham, servidores, hoje fechamos esse ciclo da recuperação fiscal da nossa cidade. Aos nossos valorosos servidores que atuaram na linha de frente e também na retaguarda da administração nesse período, é chegada a hora de finalmente descongelar e voltar a crescer nas suas carreiras. Vamos aprovar em segundo turno os 6 projetos de lei que possibilitam a retomada e os crescimentos das carreiras dos mais de 25 mil servidores públicos que estão na ativa, trabalhando para melhorar a vida das pessoas em nossa cidade. Os projetos aprovados se sustentam em diversos pilares, dentre os quais podemos destacar: a carreira deve ser orientada pelas necessidades da administração municipal e dos cidadãos curitibanos. O avanço da carreira deve decorrer do resultado do seu trabalho, sendo um prêmio pela entrega de bons serviços à sociedade. A evolução salarial deve ocorrer no curso de toda a vida funcional do servidor, o que possibilita o planejamento de médio e longo prazo, tanto para a administração quanto para os servidores. A responsabilidade fiscal é fundamento básico da orientação dos planos aprovados. Lembrar que tivemos várias discussões entre vereadores, lideranças, servidores, executivo, legislativo, e aqui eu faço um destaque e agradeço a participação da Juliana, presidente do SISMUC, da Diana, do SISMAC, da Rejana, do SIGMUC, e também do Ricardo, que é do Sindicato dos Auditores Fiscais. Todos esses avanços foram conquistados pelo trabalho de todos, dos vereadores, dos servidores, dos sindicatos e também do executivo, que sempre esteve aberto a ouvir as demandas e tentar avançar. Então, são planos que conciliam sustentabilidade financeira e a valorização dos servidores públicos. Aqui é importante agradecer ao prefeito Rafael Greca e ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, que lideram a gestão da cidade e que escolheram para seus secretários pessoas competentes e que estão comprometidas com a causa pública. Aqui cito a importante participação das negociações que possibilitaram os avanços. O secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur, o secretário da Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia da Informação,
Alexandre Jarchel de Oliveira, o secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Holtz, a procuradora-geral do município, a Vanessa Volpe, e a secretária de Educação, Maria Silva Bacila. Assim, também cito a participação importante do diretor da Guarda Municipal, inspetor Carlos Celso Santos Júnior. Em nome desses, eu cumprimento todos os secretários que participaram da elaboração desses planos, discutindo e apresentando propostas. Também quero cumprimentar e agradecer ao servidor da Secretaria de Governo, Rodrigo Ajus, e também os servidores da Secretaria de Administração de Pessoal e Tecnologia, Luciana Varacim e Sérgio Malheiros, que também foram fundamental para que pudéssemos buscar esse diálogo com o Executivo. Em nome deles, agradeço todos os servidores da Prefeitura que se envolveram nesse processo de revisão dos planos. Também, em nome da doutora Vanélia, do meu gabinete, agradeço todos os servidores da Câmara Municipal. Também agradeço a participação ativa do nosso presidente Marcelo Fachinello em todas as reuniões que tivemos aqui na Câmara Municipal ou na Prefeitura. Em seu nome, presidente Fachinello, cumprimento toda a mesa da Câmara e os vereadores que atenderam a um pedido e reorganizaram o orçamento da Câmara Municipal do ano que vem, abrindo mão de 30 milhões de reais, fora aqueles recursos que a Câmara tradicionalmente já não vem solicitando ao Executivo. Também agradeço à oposição, liderados pela vereadora Georgia, pelo debate e a busca de sempre avançarmos. Tivemos tropeços, mas avançamos. E esses tropeços fazem parte também da democracia e do nosso regimento interno. Também agradeço aos vereadores da base pela confiança e que desde o primeiro momento se colocaram à disposição, participaram de cada avanço que conseguimos ter nos projetos aprovados, em especial o vereador Bruno Pessutti, vice-líder, e também o vereador Serginho do Posto e o Mauro Inácio, que participaram de diversas reuniões na Prefeitura, representando todos os vereadores da base. Também agradeço àqueles vereadores que são independentes e também participaram do processo, e principalmente aqueles que entenderam os avanços e votaram favoráveis ao substitutivo geral que propiciaram os avanços. Importante falar sobre a carreira da Guarda Municipal de Curitiba, os avanços que tivemos nesse plano, o ganho entre níveis, que é o aumento de escolaridade do Guarda Municipal. O nível 2, o Guarda Municipal recebia 10%, com o substitutivo geral passou ou passará a receber 15%. Para o nível 3, quando o Guarda Municipal apresentava uma graduação, ele recebia 4%. Com o substitutivo geral, ele vai receber 15%. E o nível 4, quando o Guarda Municipal tinha um mestrado ou doutorado, agora não precisa ser somente o mestrado ou doutorado. Pode ser 2 pós-graduações diferentes daquela apresentada, o Guarda Municipal ganhará 15%. Ganho esses significativos que estamos conseguindo com essas emendas de segundo turno, que também sejam incorporados aqueles guardas municipais que já passaram de níveis. Portanto, esses guardas que já estão no nível 2, nível 3 e nível 4, terão ganhos significativos de 5, de 16 ou até de mais porcentos ou percentuais na sua gratificação. Também, com o projeto, com o substitutivo geral, com as emendas, aqueles guardas que estão no nível 1, 2 e 3 serão reenquadrados no nível 4, tendo assim um ganho de até 14%. São avanços para a Guarda Municipal, além de ampliarmos o limite de vagas de 20% para 40% no crescimento horizontal e de 5% para 20% no crescimento vertical. A bonificação de um avanço para os guardas municipais na horizontal será no mês de setembro, aqui com a emenda aprovada, que não terá limite de faltas e também não terá limite de faltas por atestado médico. A Bolsa Auxílio do curso de formação da Guarda, mudamos com o substitutivo geral, passando para 100% do vencimento inicial. E também mantemos no substitutivo geral os 30 dias de afastamento por licenças de saúde, mas incluímos aquelas licenças que estão elencadas no rol do imposto de renda, aquelas doenças como câncer e outras. Então, colocando essa seção, e também incluímos nos projetos, e principalmente no projeto da Guarda, que foi um pedido da Guarda Municipal, se o Guarda Municipal tiver acidente de trabalho ou em percurso do trabalho, não será considerado e ele poderá
é participar dos crescimentos, mais um avanço importante para a Guarda Municipal. O servidor da Guarda poderá participar de procedimentos sucessivos, podendo ser contemplado seguidamente. A avaliação funcional será somente exigida a partir de 2027. E a titulação, já falei aqui, para passar para o nível 4, passou a considerar também 2 especializações em lato sensu, ou seja, 2 pós-graduações em vez do mestrado ou doutorado. E importante também falar que, havendo disponibilidade orçamentária e financeira, tem um artigo em todos os substitutivos gerais que foram aprovados que autoriza a ampliação em caráter excepcional do limite quantitativo de vagas fixados para os procedimentos de crescimento horizontal, vertical e de transição, que é esse artigo que vai ser utilizado para a transição dos professores da educação infantil e dos técnicos de enfermagem ainda esse ano. E também aqui, bom lembrar, é um benefício que vai atingir, na grande maioria, dos 1.400 guardas municipais que nós temos na nossa cidade, esses valorosos guardas municipais, que o prefeito deve enviar nos próximos dias, é um projeto de lei dobrando o valor do auxílio alimentação. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas passará de R$ 13,00 e alguns centavos para R$ 27,00, sendo importante essa diferença de mais de R$ 200 para o guarda municipal. Um avanço também colocado pela categoria. Então, aqui é importante reconhecermos esses avanços. E vereadores e vereadoras, também gostaria de dar um exemplo só dessa diferença nessa tabela salarial nova que foi apresentada no substitutivo geral, que considera 15% para aumento de níveis. Um guarda que estava na referência 11, pela tabela anterior, no nível 2, ele recebia R$ 3.800. Com esse enquadramento, passará a receber R$ 3.900. Agora vejam, um guarda que estava no nível 3, no nível 3, 30 segundos. no mesmo 11, ele recebia R$ 3.960, passará a receber R$ 4.559. E aquele guarda, no nível 4, agora que terá a possibilidade, são poucos que chegaram lá porque era exigido o mestrado e o doutorado. Aquele guarda que poderá utilizar aqui 2 pós, diferente daquela que ele já usou, ele estava no nível 4, nesse mesma referência 11, ganhando 4.120. Passará agora, pelo novo enquadramento da tabela, a ganhar 5.243. Muito obrigado, vereador Tico Kuzma, líder do governo. Encerrado o seu tempo para a discussão. Seguimos ao próximo vereador inscrito. Antes, porém, para formular requerimento, vereador Mauro Inácio, com a palavra. Considerando aí que temos que finalizar essa votação hoje, já temos inscritos, eu peço a prorrogação da sessão em 15 minutos. 15 minutos a prorrogação da sessão. Vereadores e vereadoras, colocam em deliberação do plenário. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Próximo vereador inscrito é a vereadora professora Josete, com a palavra, 10 minutos. Senhor presidente, demais presentes, servidoras e servidores que tiveram, né, toda a força para continuarem na luta, fazerem a sua caminhada e que permanecem aqui. E eu sei que nós temos sempre esse desafio de garantir a valorização das servidoras e dos servidores públicos, e a melhor forma de valorização é ter condições de trabalho e um plano de carreira que realmente contemple, né, todas as necessidades dos nossos servidores e servidoras. Então, eu só gostaria de destacar algumas coisas aqui que acredito serem muito importantes. Como já foi dito aqui por vários vereadores, a Guarda Municipal presta um serviço muito importante para a cidade e, no dia a dia, coloca a sua vida em risco, né, para garantir a segurança das pessoas, garantir o monitoramento dos diversos equipamentos públicos, das ruas, e
tem aqui de nós todo o reconhecimento. E, nesse sentido, nós estivemos par e passo, não só em relação ao plano de carreira da Guarda Municipal, mas em relação a todos os planos de carreira envolvendo todos os servidores e servidoras. E participamos de todas as reuniões que foram articuladas pelo presidente da Casa, Marcelo Fachinello, e pelo líder Tico Kuzma, com envolvimento também muito grande do vereador Serginho do Posto. E todas as reuniões que nós estivemos foram reuniões abertas a todos os vereadores e vereadoras. Então, ninguém aqui pode dizer que não teve a condição de participar. Todos tiveram a condição de participar. Onde nós conseguimos avançar, óbvio que a oposição aqui assinou embaixo e estamos juntos. Agora, onde não foi possível, nós apresentamos as emendas, né, ao plano de carreira, como eu disse, aos planos de carreira, como eu disse, nós não tivemos a condição de garantir essas emendas quando da apresentação do substitutivo. Mas ontem, mais uma vez, nós conseguimos estabelecer um diálogo, foram revistas questões que nós já nos reportamos aqui em relação às faltas, deixar muito nítido que a única alteração que foi feita foi em relação a doenças graves, para que elas não ficassem inclusas dentro desses 30 dias de afastamento, e aos acidentes de trabalho. Porque 30 dias, muitas vezes, não é suficiente para a pessoa encerrar um tratamento de câncer, por exemplo. Né? Então, não existe aqui nenhum privilégio dos servidores. É garantia de direito. Ninguém fica doente porque quer. Né? Acho que ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ter uma cardiopatia, ninguém quer ter nenhuma doença grave. Então, não é privilégio, é direito. E a gente precisa reforçar isso. Assim como acidente de trabalho. Ninguém vai quebrar um braço, ninguém vai ter um acidente no meio do caminho, ser atropelado a caminho do trabalho, porque quer. Né? Isso é uma questão que a vida nos coloca, né? Seja de uma doença grave, seja de um acidente. Então, faço questão de deixar nítido isso, porque me parece que não houve entendimento de alguns vereadores em relação a essa questão. E, mais uma vez aqui, agradecer a todos os sindicatos que vieram até nós, trouxeram subsídios, porque é óbvio, por mais que a gente acompanhe, há detalhes de cada carreira, e que a gente aqui não consegue perceber na leitura, muitas vezes, e nos estudos que a gente faz. Então, é muito importante quando os sindicatos vêm até nós e trazem essas observações para que a gente possa corrigir, né, questões dentro de projetos de lei. E, então, há muita competência por conta das direções dos sindicatos. Então, aqui agradeço o empenho e a disposição, né, para que a gente pudesse fazer um debate mais qualificado aqui. Então, a Diana, do SISMAC, a Juliana, do SISMUC, a Rejane, do SIGMUC. E a toda a direção, né, do sindicato também, em nome delas, agradeço a todas as direções dos sindicatos. E dizer que também os sindicatos procuraram todas as vereadoras e vereadores. Foram aos gabinetes, não falaram, às vezes, diretamente com o vereador, porque o vereador não estava no gabinete. Mas que muitas vezes mediei aqui, quando nós tínhamos as direções dos sindicatos, vinha até aqui no plenário, né, falava com os vereadores que estavam na sessão, dizendo, o sindicato está ali, gostaria de trazer aqui as reivindicações. Então, eu acho que nenhum vereador ou vereadora pode dizer que foi excluído desses processos também. Bem,
E agradecer muito, em especial, a Rejane pela observação de ontem, no substitutivo, porque nós, na lida rápida, né, que as nossas assessorias pôde fazer, porque o substitutivo foi protocolado a 10 minutos no início da sessão, só podia ser leitura dinâmica, né, não tinha outro jeito. Então, foi muito importante a observação da Rejane, sempre muito atenta, e que nós pudemos, através de uma emenda também apresentada, corrigir essa questão do enquadramento, né, nesse novo plano, porque vários guardas municipais seriam prejudicados, tendo guardas municipais que já têm 9, 10 anos, né, ou mais na carreira, e que já apresentaram os seus títulos, e que seriam enquadrados numa referência abaixo, ou várias referências abaixo, em relação a um guarda municipal, por exemplo, que tem 4, 5 anos, iria apresentar a sua titulação e ia ficar à frente na carreira, né, trazendo prejuízos para aquele que concluiu os seus estudos, que pôde avançar e que, nesse momento, seria prejudicado. Então, assim, parabéns à Rejane, que sempre estuda muito, que sempre está atenta, e foi a partir dessa observação que nós trouxemos esse problema aqui à tribuna, e agradecer também aos vereadores que, naquele momento, foram questionar para tentar entender melhor o que estava acontecendo, e isso levou à correção, né, desse problema dentro do substitutivo. Então, hoje nós temos aqui a emenda que suprime essa tabela de transição e que vai garantir, né, um processo de igualdade, de isonomia e o reconhecimento aos guardas municipais que estão há mais tempo também prestando serviço à comunidade curitibana. Então, seriam essas as questões que eu teria a levantar e dizer que a luta sempre é positiva. Se a gente não avança nesse momento em vários aspectos, isso acumula para futuras alterações nos planos. Nós já tivemos aqui, ao longo do tempo, planos que foram sendo corrigidos, onde houve avanço. Então, parabéns a todos e todas, SISMAC, SISMUC e SIGMUC, pela luta. Obrigado, vereadora professora Josete. Seguimos para o último vereador inscrito, o vereador Rodrigo Braga Reis, União Brasil, para discussão. 10 minutos. Tá bom. Senhores vereadores, senhores servidores, membros da Guarda Municipal, eu não tinha como deixar de vir aqui e expressar aquilo que a gente pensa do fundo do nosso coração e de tudo que a gente passou durante todos esses meses aqui na Câmara Municipal de Curitiba. De fato, é importante reconhecer que várias das reuniões que participamos juntos da Prefeitura, a oposição não participou dessas reuniões junto da Prefeitura. Tivemos várias reuniões, senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, onde, inclusive, acabamos por discutir entre nós, porque não há a nossa visão, muitas vezes, é diferente do vereador que senta do nosso lado, mas nós todos temos que respeitar a opinião de todos os 38 vereadores que estão aqui dentro dessa casa. Ninguém aqui decide nada sozinho. Várias das proposições que eu fiz, vários dos requerimentos que eu fiz, foram vetados durante estas negociações do plano de carreiras, como da maioria de todos vocês. Nós queríamos muito mais, brigamos por isso, discutimos, né, participamos de todas essas reuniões. Mas eu fiquei muito feliz hoje, em especial da professora Josete e da professora Geórgia, reconhecer o trabalho que muitos vereadores da base fizeram em prol dos servidores públicos. É óbvio que é muito mais fácil ser oposição, pois na oposição nós podemos falar o que nós bem entendermos. E nós que estamos na situação, temos que respeitar, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal. Esse plano de carreira
atingiu 48% do orçamento do município, cujo limite é 51%. E por que não atingiu os 51%? Porque ainda temos mais coisas para incluir. Nós temos a database dos servidores que virá, nós temos vários concursos públicos, inclusive da Guarda Municipal, mas todos nós, ou não digo todos nós, digo vários de nós, nos empenhamos muito e brigamos por isso. E, ao mesmo tempo, fico chateado com pessoas aqui nesta tribuna fazendo discursos que sequer participaram das reuniões e sequer brigaram pelo interesse das suas categorias. Na Prefeitura temos várias carreiras. Temos a carreira do magistério com 15 mil pessoas, temos a carreira da Guarda com 1.500 profissionais, mas temos carreiras pequenas, como os procuradores, que tem apenas 90 procuradores, ou analistas organizacionais, ou analistas fiscais, ou analistas de sistema. E tivemos que compor tudo isso da melhor forma possível. Eu venho de público agradecer o Sindicato da Guarda, realmente a Regiane e o Roberto atuaram muito bem, como líder do governo atuou muito bem, como presidente dessa casa, como nós da Comissão de Constituição e Justiça, está aqui o Ezequias, está aqui o Bruno Pessutti e todos os demais, a Amália Tortato, que está aqui, grande membro da CCJ, todos nós nos empenhamos. Mas repito mais uma vez, que fiquei realmente indignado e triste com o posicionamento de alguns membros do sindicato que nos ofenderam ontem, antes da votação. Veja, nós viemos aqui para votar a favor dos servidores, inclusive a favor do magistério. Se conseguimos tudo, pode ser que não, mas tentamos o melhor possível. Mas ser xingado na frente da Câmara Municipal de Curitiba antes da votação, de que vale o xingamento antes da votação, como eu fui xingado ontem por membros de um sindicato que estava aqui na frente e que começaram a ofender quando eu saí para conversar com as professoras. Então, eu coloco, de fato, o meu respeito às professoras da rede municipal de ensino, mas não dou meu respeito para militantes que estavam infiltrados ontem aqui na frente da Câmara Municipal. E digo mais, ontem começamos todos a receber postagens com as nossas caras estampadas como se nós estivéssemos contra o magistério da Prefeitura de Curitiba, o que não é verdade. Nós ficamos meses aqui discutindo assunto por assunto, ponto por ponto, e hoje de manhã tenho que ver postagens com a cara dos vereadores, incluindo a minha cara, dizendo que eu trabalhei contra o magistério. Vereador Rodrigo, desculpa interrompê-lo. Projeto da Guarda, por favor. Tudo bem. O tema. Mas faz parte do projeto da Guarda. Então, quero agradecer mais uma vez Regiane, o Roberto e todos os demais membros do sindicato que agiram com maior respeito. E é por isso que faço essa comparação. Eu vi vocês aqui todos os dias brigando, conversando, lutando pelos seus interesses, mas nunca faltaram com respeito contra nenhum dos vereadores dessa casa. Então, parabenizo os vereadores todos, muitos vereadores que acabei conhecendo recentemente, aumentou demais a minha admiração pelo empenho, sejam vereadores da situação como vereadores da oposição. A própria Geórgia sabe o respeito e a admiração que tenho por ela, por seu empenho na CCJ, sempre dedicada, nunca faltou. E também agradeço o reconhecimento da oposição pelo trabalho que fizemos dentro dessa casa durante todo esse tempo. E por isso, a gente pede o apoio nessa votação agora, o sim, para que a gente possa avançar ainda mais. E a Guarda Municipal, não esqueça, isso aqui não termina aqui. Nós temos uma série de outros assuntos e pautas que temos que trabalhar pela Guarda Municipal. E para finalizar, eu digo, a questão da Guarda Municipal não é só a questão de salário, é a questão de respeito pelo profissional que está na rua e que coloca a sua vida em risco. Porque vi várias pessoas aqui, vários vereadores defendendo a Guarda Municipal na questão do salário, mas quando um guarda municipal matou sem querer uma adolescente num bairro de Curitiba, criticaram a guarda dizendo que a guarda era violenta e que a guarda deveria ser punida ou ser reprimida nesse ponto.
agradeço a todos os vereadores, parabenizo quem tem a sua consciência tranquila de ter participado A parte do vereador Dalton Borba. A parte do vereador Dalton. Eu só queria perguntar a Vossa Excelência em que momento Vossa Excelência vai discutir o projeto. Não, o projeto está colocado e nós vamos votar favoravelmente. Eu peço a todos, como líder do União Brasil, a maior bancada dessa Câmara Municipal, que nos ajude. Muito obrigado, professor Dalton, e espero que o senhor ajude a Guarda sempre, e não só nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Encerrada a discussão, passamos ao processo de votação, abrindo para encaminhamento de voto. Estão inscritos para encaminhar o voto no projeto vereador Mauro Inácio, vereador Alexandre Leprevot. Com a palavra, vereador Mauro Inácio, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero falar em nome da Comissão de Serviço Público, da qual sou presidente, dizer que esses projetos que todos passaram por lá, agora terminando então com o projeto da Guarda, como já foi destacado aqui, houve uma ampla negociação envolvendo todos os vereadores, mas quero destacar o vice-presidente da Comissão de Serviço Público, o vereador Éder Borges, a vereadora Josete também, o vereador Leônidas Dias do meu lado, o vereador Tito Zeglin, que fazem parte da Comissão de Serviço Público, e dizer que nesse projeto final da Guarda, nós conversamos com a Rejane, inclusive na última conversa, eu estava lá na Prefeitura, na sexta-feira, ela pautou essa questão na tabela, ela tem realmente conhecimento do que está falando, ela inclusive consta que ajudou a fazer o plano então da gestão do Gustavo Fruit, e agora estamos aperfeiçoando, melhorando esse projeto. Dizer também que quando fomos abordados por vários guardas, eu dizia, vamos envolver os inspetores, e teve semana passada o inspetor Celso, e nesta manhã estava novamente aqui com a base do prefeito, o inspetor Celso conversando conosco, dando suporte para que pudéssemos melhorar esse projeto. Isso foi feito com uma emenda da base. Quero dizer ainda que essa conversa, já disse nas falas anteriores, ela continua com todas as categorias e com a guarda também. Eu já fiz sugestão aqui para ter mais guarda, tirar aquele guarda das guaritas, como lá no meio ambiente, colocar ele na rua, porque a população nos pede isso. Quando temos reunião do Conselho de Segurança, a insegurança ou a necessidade de mais segurança é premente. Precisamos, sim, cada vez mais melhorar a estrutura da guarda e, naturalmente, depois da Polícia Militar. Também, lá na Praça Antônio Berti, lá ao lado do Clube da Gente, tem 6 equipamentos. Queremos um posto da guarda lá. Essa é uma luta dessa casa para que possamos ampliar a segurança naqueles equipamentos da Praça Antônio Berti. No mais, dizer que essa casa está de parabéns. Todos os vereadoras e vereadores participaram da construção desse projeto, que agora é o final da guarda, mas os que já foram votados antes, e vamos continuar nessa caminhada. Muito obrigado, o voto é favorável. Obrigado, vereador Mauro Inácio. Para encaminhar, o vereador Alexandre Leprevot com a palavra. Obrigado, presidente. Bom, eu acho que é inegável nós não reconhecermos que havia uma defasagem na valorização da Guarda Municipal de Curitiba. Nós sabemos, acompanhando não só pelo sindicato, mas também conversando com diversos integrantes da Guarda, que em determinados assuntos, em vários assuntos, esta defasagem era muito clara, né? Então, eu acredito que neste momento nós estamos sim tendo um avanço muito importante, um avanço significativo, porque a Guarda, ela precisa ser cada vez mais valorizada. Nós precisamos evoluir nas questões da saúde mental, da guarda, dos integrantes da Guarda Municipal. Nós precisamos evoluir nas questões de estrutura da Guarda Municipal, de novas contratações da Guarda Municipal, que ficou para trás, e isso era, sim, uma promessa de novas contratações. Então, nós precisamos focar aqui na Câmara Municipal em valorizar cada vez mais a Guarda Municipal. E eu acredito que nós estamos tendo esta evolução, porque em determinado momento que eu sentei com a Regiane, nós não estávamos vendo luz no fim do túnel. E aí fui me aprofundar no que estava acontecendo e pudemos evoluir através do presidente da casa, do líder, dos demais vereadores que estavam envolvidos nesse assunto, conseguimos evoluir nas determinadas pautas. É importante ficar claro para todos os vereadores e para todos aqueles que nos acompanham, quando nós
não alcançamos determinados resultados, não é apenas a oposição que lamenta. Todos nós lamentamos. E isso é importante que fique claro, porque senão a oposição acaba querendo dizer que apenas eles lamentam por pautas não alcançadas. E isso não é uma verdade. Todos nós lamentamos, assim como quase todos, a maioria, a grande maioria, trabalhou para o máximo de evolução possível. E foi assim que nós conseguimos, em conjunto, com parceria da oposição, com a situação, com a base, com o executivo, enfim, com as pessoas que deveriam estar envolvidas neste caso, nós conseguimos sim evoluir com a Guarda. E também quero dizer que, como vereador, estarei à disposição para evoluirmos ainda mais e para termos no futuro novas conquistas para a Guarda Municipal de Curitiba, que deve, necessita e precisa ser cada vez mais valorizada. Por isso eu encaminho, como líder do bloco Novo Solidariedade, o voto sim para o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Próximo vereador para encaminhar, vereador professor Euler, com a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, parabenizar o trabalho realizado pela Rejane, pelo VEC, pelo Roberto, todos os integrantes da Guarda, que há mais de um mês vêm aqui diariamente à Câmara para conversar com os vereadores, acompanhar as sessões. Foi mencionado aí sobre os avanços que foram conseguidos, mas o projeto ainda não é aquilo que a Guarda esperava como um plano de carreira. Então, em virtude disso, eu encaminho o voto contrário. Obrigado, vereador professor Euler. Estão encerrados os encaminhamentos. Vamos à votação do projeto, ressalvadas as emendas. Vereadores e vereadoras no painel votando. Vereadores e vereadoras votando: Amália Tortato, João das Cinco Irmãos, Maria Letícia, Mauro Inácio, Osias Moraes e Tito Zeglin já votou. Encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram. Vamos ao resultado. 25 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. Está aprovado o projeto. Passamos à votação das emendas. Emenda supressiva 313.00.001/2023, autoria de diversos vereadores. Para encaminhar o voto na emenda, Tico Kuzma, líder do governo, com a palavra. Apenas informando que já está encerrado o tempo regimental, porém já estamos no processo de votação, por isso seguimos até o final do momento das votações das emendas. Com a palavra, vereador Tico Kuzma. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, acho que é importante ressaltar aqui que essa emenda está sendo construída desde o início da discussão dos planos, porque desde o início falou-se em alterar, pelo menos nas nossas discussões com o Executivo, naquilo que nos foi apresentado, alterar a tabela de avanço de níveis da Guarda Municipal, que era 10 para passar para 15, de 4 passar para 15 e de 4 passar para 15. Então, isso foi falado. Entretanto, para fazer esse enquadramento para todos os guardas municipais, como nós falamos aqui, que vai contemplar esse enquadramento mantendo na mesma referência do guarda municipal que ele se encontra, vai alterar. O que recebeu 10 vai receber mais 5. O que recebeu 4 vai receber mais 11 ou 16. O que recebeu 4 lá atrás vai receber tudo isso aí, vai dar 20%. Então, isso são necessários mais dinheiro. Então, pelos cálculos que foram feitos pelo Executivo e tudo aquilo que nós conseguimos chegar até a semana passada, em 500 milhões de reais nos próximos anos. Então, o que foi apresentado é o que podia, naquele momento, mas
com o compromisso de continuarmos a conversa no final de semana, e ontem, como foi falado aqui, inclusive o Dr. Rodrigo Ajus falou antes da discussão das emendas para a regência do sindicato, que nós estamos avaliando essa possibilidade. Ainda ontem estávamos avaliando, porque são quase 6 milhões de reais. Então, o que estava no projeto, ou no substitutivo geral, sobre o enquadramento no artigo 36, que aqui o parágrafo 3º é mantido, que é importante para aqueles guardas que estão no nível 1, 2 ou 3, ou no nível 1 e 2, que faz o enquadramento. Os servidores que se encontram nas referências 1 ou 2, que houverem concluído o estágio probatório da tabela de vencimentos, serão automaticamente enquadrados na referência 3. Então, aqueles guardas que estavam na 1 e na 2 são enquadrados na 3, e com o ganho da referência nesse mês de setembro, eles vão passar para 4 e ter um incremento de quase 14% no seu pagamento. Mantido-se esse parágrafo 3º. Porém, o parágrafo 4º da lei, o que eu falei, que foi o possível para enviar no substitutivo geral, mas que a discussão continuava, ele dizia que os demais seriam enquadrados no mesmo nível que ele estava, na mesma graduação, com o mesmo valor ou valor maior que ele recebesse. Ou seja, ele não ficava na mesma referência. E isso realmente trazia algumas distorções. Ele não perdia no salário, porém, ele ficava numa referência a mais, que dificultaria ele passar de classe na sequência. Ele teria mais um longo caminho. Por mais que tenhamos colocado na lei o dispositivo importante também para mudança de classe por concurso, algo que não tinha na lei. Então, agora também essa mudança é importante. Mas, enfim, vereadores, ontem continuamos essa discussão durante a manhã, durante a tarde com o Executivo. Nós conversamos durante a manhã com o nosso secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur, conversou com o secretário de Finanças. Final da tarde estivemos lá, representando todos os vereadores, eu, o vereador Marcelo Facnello, o vereador Bruno, o vereador Serginho do Posto e o vereador Edivelto. E também aí pudemos conversar e ter um avanço em relação ao prefeito, e a conversa que o prefeito teve com o nosso secretário de Governo e com o nosso secretário de Administração, o Jarchel, que possibilitou incluirmos uma emenda da base, que abrimos para todos os vereadores, essa emenda fazendo esse enquadramento para todos os servidores da Guarda por referência. Então, aquilo que eu falei antes, alguns vão receber 5%, alguns vão receber 11% ou mais, alguns vão receber mais, mas o mais importante de tudo isso é que o plano de carreira da Guarda, agora, aqueles que não ainda subiram de níveis, ou que já estão no nível 1 ou 2, têm a possibilidade de subir de nível ao longo da sua carreira, em vez de ganhar 10, ganhando 15, em vez de ganhar 4, ganhando 15, em vez de ganhar 4, ganhando 15. Então, esse é um avanço que foi construído, que já estava sendo construído, mas que ontem conseguimos garantir esse recurso, e com esse aval do prefeito garantido que dentro desse 48%, vamos colocar esses 6 milhões de reais para contemplar os nossos guardas municipais, como foi falado aqui, que são valorosos, que estão na rua, defendendo a nossa cidade, defendendo o patrimônio público e defendendo as pessoas que aqui moram. Então, nesse sentido, essa emenda é para garantir que esse enquadramento daqueles guardas municipais que estão no nível 2, ou no nível 3, ou no nível 4, seja feito na mesma referência que ele está, e possibilitando isso, um ganho expressivo. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento do vereador. Encerrados os encaminhamentos, vamos à votação da emenda supressiva. Vereadores e vereadoras no painel votando. Vereadores e vereadoras votando: Amália Tortato, Hernani, Maria Letícia, Noêmia Rocha, Osias Moraes, Sidney Tualdo e Tico Kuzma. Encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda supressiva. Passamos à votação da emenda modificativa
314-000009-2023, de autoria de diversos vereadores. Não há vereadores inscritos para encaminhar o voto. Vamos à votação. Vereadores e vereadoras votando na emenda modificativa. Vereadores e vereadoras votando, Maria Letícia e Osias Moraes não se encontram. Está encerrada a votação, 35 vereadores e vereadoras votaram, 35 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda modificativa. Para informe a casa, encerrado o tempo regimental, não há mais tempos para justificativa. Vamos aos informes dos vereadores. Para informe a casa, assunto urgente, vereador Hernani. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu só quero deixar registrado aqui na casa que teve uma passagem de aniversariantes aí, que é o vereador Serginho do Posto, o Rodrigo da Deprole, a Franciele da Segurança, e também temos uma aniversariante hoje, que é a Cris do Cerimonial. Quero desejar a todos muita saúde, paz, felicidades, e também que Deus continue sempre os abençoando e protegendo. Obrigado, vereador Hernani. Uma salva de palmas à aniversariante do dia, a Cris e a todos os aniversariantes desta semana. Rodrigo, em especial o vereador Serginho do Posto também, que no domingo comemorou aniversário. Pela ordem, já passamos à parte os informes. Vereador Erivelto Oliveira com a palavra para informe, assunto urgente. Obrigado, presidente. Na verdade, foi uma votação feita lá atrás, o projeto 005-122. Eu votei não, mas o meu voto gostaria de registrar que era favorável ao projeto. Muito obrigado. Feito o registro. Para informe, assunto urgente, requerimento, vereador Mauro Inácio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só para informar que a Comissão de Serviço Público iria se reunir após a sessão, ficou transferida a reunião para amanhã após a sessão. Obrigado, vereador. Para informe, assunto urgente, requerimento, vereador Bruno Pessutti com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Informo aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que a reunião será às 14h30 para que os vereadores possam almoçar. Obrigado, vereador Bruno. Feito o registro para informe, assunto urgente, vereador Alexandre Leprevot com a palavra. Obrigado, presidente. Só como informe, até em respeito àqueles que estão nos acompanhando na sessão, para deixar claro, até para perceber algumas atitudes, se não existisse o projeto, não haveria emenda, né? Então, só para quem está nos acompanhando entender alguma situação. Obrigado. Obrigado. Feito o registro para informe, assunto urgente, vereador Ezequias Barros com a palavra. Eu queria aquela hora fazer, porque estava falando de aniversário, aniversário do meu chefe de gabinete, o Vilmar Macena, né, um parceiro já de muito tempo, amigo, e que está completando mais um ano de vida. Obrigado, presidente. Parabéns, sinta-se abraçado também o Vilmar, todos os aniversariantes do dia aqui desta casa. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças. Para assunto, informe, requerimento, vereador Rodrigo Braga Reis com a palavra. Também eu esqueci a semana passada de colocar a Marlete, que trabalha comigo no gabinete, também fez aniversário. Meus parabéns a Marlete, querida amiga. Obrigado. Feito o registro também, vereador Rodrigo Braga Reis. Vereadores e vereadoras registrando presença. Alexandre Leprevot, Leônidas Dias, Maria Letícia, Noêmia Rocha, Osias Moraes e professor Euler. Vereadores registrando presença, Maria Letícia, Osias Moraes e professor Euler. Encerrada a chamada, 36 vereadores registraram presença. Damos por encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra ordinária para quarta-feira, amanhã, dia 23 de agosto, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Encerrada a sessão, uma boa tarde a todos.